Oi, eu sou o Majou, da Universidade da Stream, e vocês estão no vídeo módulo 3 do Voicemeeter Banana. Então, eu começo esse vídeo aqui mostrando para vocês como abrir os menus que vocês vão precisar usar no Windows. Então não pule essa parte, tá? Essa parte é muito importante, especialmente se você não viu nenhum outro módulo de Voicemeeter aqui no meu canal. Eu vou explicar isso rapidamente para vocês usarem, porque vai ser muitas vezes abrindo vários menus. Lembra de manter também o celular perto de você, caso você ache necessário escutar algum pedaço do vídeo e você perca o som momentaneamente durante o vídeo. Como é algo que a gente está trabalhando com áudio, pode acontecer. Eu tento fazer uma sequência de passos para que isso não aconteça, mas se você fizer um clique antes de eu falar, provável que pode acontecer. Então fica aí com o celular pertinho para você resolver esse problema o mais rápido possível. A gente vai começar aí mostrando como instalar o Voicemeeter Banana, como configurar ele, e se você quiser ver mais sobre o Voicemeeter, confira os outros módulos que tem aí dicas de como usar os macros, o VBAN, como entender as entradas e saídas de áudio, etc. Então aqui é só para você instalar e configurar e obviamente entender o básico dele, daí se você quiser algo mais avançado, procure os outros módulos. Os pontos de interesse estão divididos aí embaixo do vídeo na descrição e os outros módulos também têm os links aí na descrição. Eu vou adicionando mais conteúdo ao passar do tempo e aí você vai tendo acesso ao conteúdo mais atualizadinho sobre o Voicemeeter. Então, vamos para lá? Para quem vai mexer com áudio, especialmente se for Voicemeeter, é importantíssimo você saber aonde abre 4 funções do Windows. Então, a gente vai começar aqui por esse símbolo aqui de caixa de som que fica perto do relógio. Às vezes ele pode estar escondido aqui sobre esse circunflexo aqui que eleva as outras opções aqui do computador. Então, você vai clicar com o botão direito nele e a primeira coisa é as configurações de som. Você vai abrir as configurações de som, esse é um painel importantíssimo, ele vai ter o teu dispositivo de saída e de entrada padrão. O que ele tem aqui de importante aqui dentro das configurações de som é onde você encontra o painel de controle de som, que fica aqui na direita. Lembrando que se ele tiver minimizado assim, ele vai aqui para baixo, tá? E além do painel de controle de som, também tem as opções de som avançadas. Isso aqui vai ajudar a gente a escolher o dispositivo que você quer usar para cada tipo de aplicativo. Por exemplo, se for um navegador. Então, vindo aqui em painel de controle de som, você tem a reprodução e a gravação. Eu estou usando uma máquina virtual, então só tem um dispositivo em cada um, mas no seu provavelmente vai ter mais. A gente também tem os sons do Windows e a comunicação. Eu recomendo sempre que você for usar não fazer nada na comunicação, que é para não reduzir o barulho dos outros aplicativos quando você tiver em uma chamada, por exemplo, pelo Discord, TeamSpeak ou Skype. Então isso aqui eu já recomendo fazer mesmo que você não instale o Voicemeeter. Aí, aqui na reprodução vai ser o dispositivo que você escuta e a gravação vai ser o dispositivo que você fala. Então, inclusive eu posso fazer um teste aqui. Se você ouviu o barulho, ótimo, mas se você ouviu ela um pouquinho distorcida é porque eu estou usando a máquina virtual e ela não é muito boa para fazer essas coisas com áudio. Só que ficaria complicado de fazer isso na minha própria máquina. Então, pode dar OK aqui. A segunda parte é essa aqui. Então, volume do aplicativo e preferência do dispositivo. Aqui você vai ter todos os aplicativos que estão fazendo barulho, ok? Se você abrir, por exemplo, o navegador aqui, ele provavelmente não aparece aqui. Mas se eu abrir algum vídeo, mesmo que seja ele mutado aqui, você vai ver que ele apareceu. Aí aqui você vai poder escolher aonde que você quer ouvir ele, saída, ou onde que você quer utilizar para falar ele, aí é a entrada, tá? Lembrando, não mudar os dois ao mesmo tempo, a não ser que você tenha aí um propósito para fazer isso. Como ele está no padrão, ele está indo para o padrão, ou seja, lembrando que a gente estava ali no painel de controle de som, ele mostra aqui, ó, dispositivo padrão. Então esse é o padrão da reprodução, que é a mesma coisa que saída, e esse aqui é o padrão da gravação, que é a mesma coisa que entrada. Lembra disso? No vídeo aí eu vou cobrar vocês dessa informação aqui, ok? E aí, por último,
a gente tem o botão direito aqui na caixinha de som, abrir o mixer de volume. Isso aqui é muito importante para você poder controlar aí a altura de cada aplicativo que você está utilizando. Então lembra que a gente tinha aqui ó, os dois aplicativos, Sons do Sistema e Microsoft Edge, que é o navegador que eu estou usando aqui. Os Sons do Sistema tem essa barra aqui. É a mesma que é controlada aqui. Então, só para você ficar ciente de que ao mexer essa aqui, eu também mexo a outra barra. Então, lembrando que essa parte aqui vai sair para o dispositivo padrão. Então, aqui eu estou mostrando o meu dispositivo que é o áudio remoto. Ele é o meu dispositivo padrão, portanto, ele está mostrando todas as coisas que eu tenho no padrão. Mas eu poderia ter outras funções, clicando aqui, ele vai mostrar as outras funções. Então, isso durante o vídeo eu vou abrir, mas se vocês tiverem dúvida de como que abre cada janelinha dessas, lembra de voltar aqui para vocês solucionarem essa parte. É importante você ter visto a parte anterior, que fala ali sobre como abrir as configurações padrão ali de som do Windows. Então, a gente está no site do Voicemeeter, aqui tem o link na descrição. Você vai baixar a versão Banana. Então, você vai vir aqui na aba Banana, descer aqui, você pode pegar a versão EXE, que é instalável, e não precisa ser a zip só vem com instalável dentro do zip, então não faz diferença. Vai pegar essa versão aqui, e depois você vai pegar também um cabo, esse que é oferecido de graça aqui. Se você quiser mais cabos, tem o pacote com o A, o B, o C e o D, e eles precisam de um formato de donate, ou seja, você faz uma doação pelo cabo, você pode doar o valor ali que ele pré-disponibiliza ou um dos maiores. Então você pode pegar esses dois pacotes. Se você não sabe se vai precisar de outros cabos, eu recomendo você ver o módulo dos cabos do Voicemeeter que eu explico melhor eles. Então, pego a versão banana aí do Voicemeeter, eu já baixei aqui, então a gente vai instalar essa versão. Eu vou executar como administrador com o botão direito, mandar um sim aqui e mandar instalar. Ele falou para mim que eu preciso reinicializar o computador, mas eu não vou reinicializar o computador porque eu vou instalar primeiro o cabo. Então o cabo ele veio compactado, a gente vai extrair ele. Aí ele abriu aqui e eu vou usar o VB Cable Setup para fazer a mesma coisa que eu fiz com o Voicemeeter. VB Cable Setup x64, porque o meu Windows ele é 64 bits. Se você tem dúvida de qual é o seu Windows atualmente, ele provavelmente deve ser 64 bits. Então, abriu aqui, tá tudo instalado, agora eu preciso reinicializar o computador. Essa etapa é importantíssima, sem isso ele não vai funcionar. Já deve estar instalado, aqui a gente já vê ó, alguns aplicativos instalados aqui, mas a gente vai ver primeiro os cabos. Então, clicando com o botão direito, abrir configurações de som, painel de controles. Se você ficou com dúvida como abrir, volta nessa parte do vídeo. Então, ó, Voicemeeter Input é o cabo original, Voicemeeter Aux Input é o cabo secundário e o Cable Input é o último cabo que a gente colocou. Eu já vou deixar isso aqui aberto. Então vamos para o mais importante agora, a gente vai abrir o Voicemeeter, eu vou procurar aqui no V, a pasta dele é VB Audio, aqui tem várias coisas que a gente vai cobrir depois, mas o mais importante agora é o Voicemeeter Banana. Lembrando que o Voicemeeter aqui é a versão light dele que a gente cobriu em outro vídeo. Se você preferir ela, você pode usar ela nessa mesma instalação. Então, Voicemeeter Banana. Aqui em cima a gente vê que ele está carregando a engine dele, ou seja, o núcleo dele, e ele dá um aviso em vermelho aqui dizendo que eu preciso selecionar uma saída principal. Para o Voicemeeter funcionar, a coisa mais importante é ter uma saída principal boa. Portanto, eu vou selecionar a minha saída principal, que ela vai ser alto-falantes. Nesse caso aqui seria ou o seu fone ou a sua caixa de som. Por que é importante você ter a melhor saída possível? Porque o Voicemeeter depende dela para fazer o efeito dos cabos dele. Então, se você colocar um dispositivo ruim ou lento, ele vai acabar atrapalhando. Aí o Voicemeeter pode dar muito craquelado ou delay na voz. Então, sempre é importante você selecionar o melhor e de preferência a WDM, que é o mais rápido. Se tiver dando algum problema com o WDM, tiver
atrapalhando o áudio de alguma forma, ruído ou alguma coisa, você pode tentar o MME. Ele não é tão rápido, mas ainda está dentro do satisfatório. E o KS a gente vai evitar. Então, WDM, selecionei aqui. Agora uma coisa muito importante depois de selecionar. Você pode ver que em vários lugares aqui está mostrando 44.100, 44.1 kHz aqui, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai abrir aqui as nossas configurações de som, painel de controle, e o primeiro de tudo é você entender para que é isso. Então a gente tem 3 cabos aqui do Voice Meter, 2 que vieram com a instalação do Banana e mais um cabo extra que a gente instalou. Aqui na gravação a gente também tem a mesma coisa, 2 que vieram com Banana e mais o cabo extra. Então a gente vai selecionar o nosso input como padrão e o nosso aux input com comunicação padrão. Apertei o botão direito, comunicação padrão. Você vê o telefoninho aqui. Você também pode fazer isso por aqui, por esse botão. Aí, na mesma coisa, a gente vai vir aqui, mas em vez de colocar o comunicação padrão, a gente vai definir só como padrão. Tá, mas Majô, o que é o 44.100 que você falou? Beleza. A gente precisa descobrir o que o seu fone ou caixa de som é. Então, vindo nas propriedades aqui em avançado, você vai ver o formato padrão. O meu aqui, eu estou usando uma máquina virtual, ele só tem 16 bits e 44.100. Mas se você tiver 48.000, eu recomendo usar. Preferencialmente se todos os seus dispositivos são também 48.000. Então a gente vai ter que ver esse aqui e depois ir lá no microfone e fazer a mesma coisa. A gente vem no avançado e vê quantos bits e se é 48.000. Eu recomendo você sempre usar 16 bits, se você tiver. Se tiver 24, continue usando 16, porque não tem uma diferença tão absurda assim, a não ser que você trabalhe com música em formato de estúdio. O resto ali é só um gasto extra do seu processador. Então, 16 bits, 48.000 se tiver, se não tiver 44. Mas o importante é que você ponha todos os seus dispositivos na mesma quantidade. Então, ó, esse cabo aqui, eu vou colocar canal 2, 16 bits, 44.000. Ele vai falar, o dispositivo está sendo usado, não tem problema. Vai lá no outro, faz a mesma configuração, 44.000. Isso aqui é um pouquinho trabalhoso no começo, especialmente se você está com muitos cabos para você arrumar, mas você pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, esses cabos aqui, ele tem várias opções, mas eu ainda vou colocar mesmo assim no mesmo que eu estou usando no meu fone, só para ficar tudo certinho. Isso evita que o seu áudio fique lagado ou fique com algum tipo de ruído, se todos eles estiverem igual. Depois que você colocou em 44 ou 48, independente do que for, você vai vir aqui em menu e vai vir aqui em System Tray, Run at Startup. O Voice Meter só funciona enquanto ele está aberto. Então, se eu fechar ele nesse momento aqui, ele para de funcionar. Por isso eu preciso marcar o System Tray, que aí ele vai vir aqui para baixo e aí eu posso clicar no X e ele continua aberto no meu computador, continua funcionando. Depois de fazer isso, a gente vai vir em menu e System Settings. Então, a gente tinha aquela configuração de 44 ou 48, é aqui que você vai escolher qual você está usando dela. Então, você pode deixar em 44, que é o padrão, ou pode trocar para 48. 48 tem um pouquinho mais de definição de voz, mas não é nada muito absurdo. Se você quiser, você pode deixar em 44, desde que todos os dispositivos estejam também. Então, fechou aqui. Aqui a gente tem o Voice Meter, a tela padrão dele, a tela inicial dele. Eu vou ensinar vocês como utilizar o Voice Meter, mas eu preciso que você preste muita atenção nessa parte. Então a gente tem muitos botões aqui e a gente vai começar desmarcando esses A1 e esses B1 para vocês poderem compreender o que cada coisa faz. Então a gente tem aqui em cima na direita o A1, o A2 e o A3 nessa versão do Voice Meter, que é a Banana. No Banana tem 3, no Potato tem 5 e na versão mais básica tem 2, só que os dois saem ao mesmo tempo. Então é meio que algo simultâneo. Na versão do Banana, a gente tem A1, A2 e A3. Então o A1 é o mais importante, que é o que define toda a qualidade do Voice Meter. Você seleciona o seu dispositivo principal, onde você quer ouvir por mais tempo, ou digamos assim, que teria mais qualidade.
No A2 você pode colocar outros dispositivos, como um outro fone, uma caixa de som, um monitor. Depende aí do que você vai colocar. Uma placa de captura também pode ser. Então, você vai colocar outras coisas. E no A3 também, o mesmo sentido. Esses dispositivos são os dispositivos de saída. E aqui nas nossas primeiras 3 colunas, nós temos também 3 dispositivos de entrada. Então, isso aqui vai servir, por exemplo, para o seu microfone. Então, eu vou colocar um microfone aqui, que é o nosso WDM microfone. E vocês já conseguem ver que quando eu falo, a minha barra está mexendo ali dentro do programa. Só que ele ainda não está sendo enviado para nenhum lugar, porque eu não apertei nenhum desses outros botões. Portanto, se eu quiser que ele vá para os meus fones que estão ali no A1, eu marcaria A1 aqui. Aí você me escutaria 2 vezes. Então eu vou deixar desmarcado esse A1 porque eu não quero ficar me escutando, fica muito confuso para falar. Eu posso colocar outros dispositivos como outros microfones ou também aquele cabo que a gente instalou. Aquele cabo que a gente instalou, então eu vou voltar ali no nosso painel de controle de som. Esse Cable Input, ele funciona dos dois lados. Então você pode ver que ele tem o Cable Input e o Cable Output. Ele é diferente desses cabos do Voice Meter. Esses cabos do Voice Meter, o Voice Meter Input e o AUX Input, eles servem para esses dois cabos de entrada virtual. Então eu posso escutar aqui, por exemplo, do primeiro, o meu navegador, um jogo, um filme, qualquer coisa que eu queira como principal. E no segundo, eu posso escutar outra coisa diferente daquilo que eu estava ouvindo no primeiro, de uma forma que eu separo esses áudios. Então, como que eu estou separando os áudios? Eu estou usando 2 cabos e cada um eu vou escolher para onde ele vai. Para que eu faço isso? Isso aqui é muito bom para você poder separar, por exemplo, por volume. Então, eu quero escutar o áudio do Discord ou do Skype ou de alguma outra coisa mais alto do que o volume do meu conteúdo principal, que sei lá, é um vídeo de um navegador. Então eu ponho o vídeo aqui nessa coluna, nessa primeira aqui dos Virtual Inputs, e eu coloco o Discord e Skype na segunda. Eu já fiz isso para você ao colocar o padrão aqui no input, que é esse primeiro, e o padrão de comunicação no AUX Input, que é esse segundo. Então basicamente seria isso aqui, ó, Input e AUX Input. Eu estou clicando com o botão direito aqui para apertar e fazer isso aí, tá? Agora, você tem que entender uma coisa importante. Eles diferem desse cabo que eu acabei de instalar, porque esse cabo ele faz a volta, ou seja, tudo que é tocado aqui no input é também tocado no output. Só que é importante para você saber, porque esse output do Voice Meter, ele não toca a mesma coisa que o input, e o AUX Output também não toca a mesma coisa que o AUX Input. Ele é o B1, então ele seria esse output aqui, ó. Então, output e AUX Output. Eu também estou usando o botão direito para mudar. Então, basicamente, quando eu mandar alguma coisa para o B1, ele vai começar a tocar aqui nesse output. Então, eu vou colocar o meu microfone no B1. Você viu que a barra aqui do B1 já subiu. E aqui também o meu microfone está fazendo som ao mesmo tempo que o output aqui e o microfone. Então eu poderia colocar várias coisas no B1. Independe o quanto das coisas que eu quero colocar. Eu posso colocar essas 5 colunas no B1 e tudo vai sair junto com o meu microfone. Obviamente você tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Se você, por exemplo, quer colocar alguma música no seu microfone para alguém ouvir, você pode usar a segunda coluna aqui, colocar aquele cabo que a gente escolheu lá e colocar o nome de, por exemplo, música, e aí você pode colocar para sair no B1 também. Ou então, se você quiser, você pode colocar para sair no B2 e aí o AUX Output que vai receber esse som. Isso aqui é interessante porque se você usar programas que aceitam várias faixas de áudio, você pode colocar o seu microfone numa faixa de áudio, a música em outra faixa de áudio, o navegador, o jogo ou outra coisa em uma terceira faixa de áudio, e o Skype, Discord ou TeamSpeak em uma quarta faixa de áudio, e aí você consegue setar o volume deles individualmente, sem dificuldade nenhuma. Eu vou resetar o volume dando 2 cliques em cada bolinha dessa aqui para resetar,
Resetado o volume aqui, vocês conseguem perceber que eu tenho agora 4 faixas de áudio aqui, uma sendo o meu microfone, uma sendo da música e o input e o aux output. Mas eu ainda tenho uma sobrando aqui. Eu posso pegar mais daqueles cabos que eu peguei lá no site, pelo um donation no site, mas eu também posso deixar ela quieta aqui para fazer alguma outra coisa. Especialmente VBAN, que a gente vai tratar em outro vídeo específico, que significa que eu posso mandar o áudio de um computador para o outro ou um dispositivo mobile, como um celular com Android ou iOS. Então agora eu vou ensinar vocês a colocarem a música aqui para tocar. Eu vou utilizar um vídeo meu aqui de em qual plataforma streamar. Eu vou diminuir, na verdade eu nem preciso diminuir esse vídeo porque ele está saindo aqui e não está marcado a 1, mas você está percebendo que ele está saindo no input, tá inclusive fazendo aqui barulho o vídeo, mas ele não está saindo para vocês porque eu não marquei o A1. Então, usando esse vídeo como exemplo, eu posso vir aqui nas configurações de som, descer lá bem para baixo e vir aqui em opções de som avançadas, volume do app. Aqui dentro eu consigo escolher vários programas ou navegadores para trocar o áudio de lugar. Então ele está no padrão, que o nosso padrão é o input aqui, ó, dispositivo padrão de reprodução, é o input, reprodução é o mesmo que saída e gravação é o mesmo que entrada. Então eu posso vir aqui e mudar para o Cable Input. Assim que eu mudo para o Cable Input, a gente vê essa música sendo jogada para essa segunda coluna. Música, no caso, é o vídeo que eu estou passando aqui. Então, ele está sendo jogado para a segunda coluna e está sendo enviado para o B2. Então, você vê aqui que o B2 eu poderia diminuir o volume dele individualmente só para o B2, mas eu poderia também diminuir o volume para tudo que está sendo enviado. Então, se eu colocar para ir para o A2, para o A3 e também para o B1, ele estaria enviando menos para todas essas faixas de áudio. No entanto, se eu trocar só o do B2, tudo que está sendo enviado para o B2 vai estar num volume menor. Então, é importante para você entender, isso aqui é um roteamento de áudio. Basicamente, eu escolho para onde o áudio vai e eu escolho o volume que ele vai e que ele chega. Então, feito isso, a gente tem uma coluna de música. Para quem tem muita dúvida de como separar os áudios aí para fazer transmissão da live sem ninguém ouvir a música e tal, isso aqui é o básico para você fazer isso. Você faz uma coluna de música, põe um navegador, Spotify ou outro programa aqui, e aí você tem essa coluna preparada para você tocar a música. Se você quiser ouvir, você marca o A1. Mas, João, mas por que eu vou ir para o YouTube, então? Se você não quiser ouvir, você desmarca. Se você quiser que a sua live escute, você marca o B2. Se você não quiser, você desmarca. Lembrando que você ainda precisa adicionar lá no seu programa o aux output. Então, eu vou cobrir isso um pouco melhor em um vídeo específico com o OBS. Mas aqui você já tem o básico de como funciona isso. Então, eu vou deixar marcado aqui o B2. E nesses dois aqui eu vou deixar marcado o A1, porque eu quero ouvir. Se você quiser ouvir o seu microfone, ou se você quiser ouvir a música, você marca o A1 também. Você não precisa marcar A1 nas coisas que você não quer ouvir, e você também não precisa marcar o A2, A3, B1 e B2 nas coisas que você não quer ouvir ou enviar. Você só precisa estar marcado as coisas que você realmente vai utilizar. Então, digamos que você queira enviar o áudio daqui do Discord também junto com o seu B2, por exemplo, você poderia marcar aqui. Eu não recomendo você enviar o áudio do Discord com o seu microfone, porque daí as pessoas do Discord ou do TeamSpeak ou Skype, quando você colocar esse dispositivo aqui, Voice Emitter Output, como padrão, elas vão escutar a própria voz, então vai rolar um retorno. Se você está tendo retorno na sua live e não é do seu fone, ou seja, eles estão ouvindo claramente o que estão falando, provavelmente você está com um dos B1 aqui ligado e aí ele está dando retorno da própria voz das pessoas. Então, toma já esse cuidado. Se você está com alguma dúvida aí, não deixa eu te perguntar. Feito tudo isso aqui, você já está com o Voice Emitter funcionando. Lembrando que se você fechar ele, que ele não estiver aparecendo aqui embaixo, ele não vai funcionar e você não vai escutar áudio nenhum no computador. Não precisa se apavorar,
é só ter paciência e abrir ele de novo e lembrar de deixar ele para rodar com um sistema aqui em cima. Configuradinho aqui, basta você ter certeza de que está tudo certo aqui na reprodução e na gravação e o áudio deve sair. Se acontecer algum problema no Windows, algum bug, alguma coisa, você sempre pode tentar desabilitar essas faixas de áudio, todas elas, desabilita tudo e depois habilita elas de novo, que ele vai voltar. Lembrando que vocês viram que na hora que eu habilitei tudo de novo, ele voltou aqui o meu áudio do navegador para o Voicemeeter Input. Por que ele voltou para o Voicemeeter Input? Que eu comecei de baixo para cima, então o navegador está querendo enviar o áudio, mas aquele cabo aí que a gente tinha escolhido estava desselecionado. Como eu deixei ele desselecionado, ele estava desabilitado, na verdade, né? Não desselecionado, ele não tinha para onde enviar e ele automaticamente trocou para o padrão. Então é só você vir aqui e trocar para padrão, e aí você trocar para input de novo, que ele resolve o problema e já está sendo enviado aqui para a coluna de música. Mas, João, mas você está trocando para input e não para output, e o nome do cabo lá em cima está output. Isso é bem interessante. Aqui, ó, eu estou fazendo a troca da saída, e a saída, o nome do cabo é Cable Input. Só que quando eu faço essa troca da saída, ele passa a saída do áudio para cá e envia, por causa desse cabo especificamente do Cable Input que a gente pegou e baixou lá, ele envia para a entrada, que daí passa aqui para o Voicemeeter. Aqui no lado esquerdo a gente só consegue colocar cabos de entrada, ou seja, gravação. Então a gente está usando esse cabo especificamente para isso. Ele passa o áudio para cá e envia para outro lado, que é o Cable Output, e aí a gente pode colocar no Voicemeeter. Por isso que você precisa, às vezes, fazer algum roteamento aqui, você vai precisar desses cabinhos. Então, feito tudo isso, você já tem tudo que você precisava. Lembrando que você ainda vai ter que colocar nos seus aplicativos que você usa esses cabos aqui como os cabos de reprodução e de gravação, mas como a gente determinou o padrão, se o seu dispositivo aceita cabos padrão, ele já deve estar funcionando. O máximo que você vai precisar é reiniciar o aplicativo como o Skype, o TeamSpeak e o Discord, e aí ele já deve estar reconhecendo o padrão. Eu recomendo, mesmo assim, você usar dentro do aplicativo o cabo selecionado manualmente. Isso facilita que não aconteçam erros e você fica mais prevenido aí do Windows acabar cometendo alguma frustração para você e um belo dia você tá sem o áudio. Mas não se esqueça que se isso acontecer, abre esse vídeo de novo aqui, vai com calma que você consegue reconfigurar. Na maioria das vezes não vai ser problema dentro do Voicemeeter, e se for, em geral você só precisa clicar em menu e dar Restart Audio Engine, leva um segundinho, ele reinicia o Voicemeeter e já deveria voltar. Se não voltar, provavelmente são esses padrão aqui, ou o padrão da gravação, ou uma reiniciadinha no computador e deve resolver tudo. Enfim, era isso aqui para o Voicemeeter Banana. Se você achou que são poucas entradas e saídas para o que você está querendo fazer, o próximo vídeo vai tratar do Voicemeeter Potato, que tem mais ainda opções para você utilizar. Lembrando que o resto aqui do Voicemeeter, como esses botõezinhos de compressor, gate, equalizador, entre outras coisas, eu vou tratar num vídeo específico que trata de todos os Voicemeters desses botões aqui. Todas essas coisas aqui, em geral, vão ficar desabilitadas desde que você não tenha uma necessidade para elas, como, por exemplo, mutar alguma coisa, transformar o som em mono, transformar o som em solo, que você só escuta ele, e entre outras pequenas coisinhas. E os volumes, em geral, tenderão a ser 0 dB para tudo. Lembrando que você até pode aumentar aqui, ou pode aumentar e diminuir cada um deles, mas eu recomendo que você só faça isso, especialmente no A1, A2, A3, B1 e B2, se for necessário. Feito tudo isso aqui, a gente já está com o Voicemeeter configurado e prontinho para você utilizar. Então tá aí, instaladinho, configurado. O Voicemeeter Banana, ele tem uma cara que assusta, mas se você seguiu esse vídeo direitinho, você vai perceber que não é tão absurdo assim. Eu não ensinei nesse vídeo a configurar e além do básico
o Voicemeeter Banana, ok? Mas se você quiser ver como utilizar ele, separar as faixas de áudio para OBS, para Skype, Discord, TeamSpeak ou outras coisas, veja o vídeo apropriado nos módulos. Os módulos estão aí embaixo na descrição. Você consegue procurar a informação que você quiser aí para resolver as suas dificuldades, tá? Se você tiver dúvidas, obviamente, deixa lá a sua pergunta no nosso Discord, o Discord da Universidade da Stream. Tá aberto para todo mundo que tenha dúvidas, especialmente quanto ao conteúdo aqui, mas também outras dúvidas que talvez eu não tenha sanado ainda. Só fazer uma pergunta lá que eu vou tentar te ajudar. Eu queria agradecer por você ter visto esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí para mim. Eu fico muito feliz quando eu tenho esse feedback de vocês. Muito obrigado de coração. Espero que o áudio das suas lives fique excelente e eu vejo vocês no próximo vídeo.